Josias, 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que está na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei, e referiu ao rei a resposta, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Então Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram à profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Aras, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Amém? Podem tomar assento. Primeiro ponto da mensagem dessa noite. Rei Josias, um bom rei, filho de um mau rei. Olhando para a genealogia de Josias, aqui o autor, nesse texto que nós lemos,
diz que ele é filho de Davi. Sabe aquela situação que às vezes parece que o sujeito está querendo esconder alguma notícia, alguma informação, porque essa informação não é muito boa? Então ele dá um jeitinho de pular certa informação, porque certa informação não é muito boa. Embora ele cite levemente essa informação no capítulo anterior, mas é uma informação que não é muito boa, que é a informação do pai de Josias e do avô de Josias, que foram dois camaradas que fizeram o que não era reto aos olhos do Senhor. Dois camaradas que deixaram uma herança, um legado não muito bom. Alguém que você olhava para trás assim e falava assim: olha, eu quero esquecer esse passado. Sabe aquela história da tua vida que você não quer lembrar mais? Que você não goste nem que seja citado? Parece que o autor aqui, ele cita, mas ele tem uma vontade que aquilo não acontecesse. Sabe quando você começa a ler Gênesis, e você lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, e quando chega no capítulo 3, você quer rasgar o livro e falar que bom que não seria que tivesse essa história aqui, que é a história da queda, do primeiro casal, do primeiro homem, do nosso primogenitor, daquele que é o nosso antecessor. Existem antecessores que bom seria que apagasse a história deles, mas a história já está aí e não pode ser apagada, e não pode ser anulada. Mas o interessante é que o histórico da família de Josias tinha tudo para ele ser um camarada que não prestasse, mas ele envereda por outro caminho. Isso nos ensina logo de cara que não importa de onde você veio, de que família, de que herança, de que ensinamento, de que religião, mas existe uma esperança para mim e para você, porque não é porque o pai e o avô de Josias foi uma má pessoa que Josias tenha sido obrigado a ser uma má pessoa também. Existe para Josias uma bênção, uma escolha certa, uma escolha correta. E aí, quando eu olho esse texto aqui, eu começo a fazer comparações com o tempo presente. Se Josias tinha na sua vida um histórico que podia o levar para um má reinado, um mau testemunho, uma obra má, o que o levou a fazer tudo o contrário dos seus antecessores? E nós olhamos para uma doutrina chamada G12, e nós olhamos assim: será que eu posso defender dentro desse texto aqui uma quebra de maldição hereditária? Será que eu posso ensinar para vocês aqui uma quebra de maldição hereditária? Vamos fazer aqui uma oração forte e a maldição que estava sobre a sua família vai ser quebrada nessa noite? Não, o contexto não me ensina isso. O contexto histórico da Bíblia Sagrada não me ensina isso. Embora eu possa tirar alguns textos fora do contexto e ensinar algumas coisas de espiritismo para vocês, mas isso não é bíblico. A Bíblia me ensina e me diz na vida de Josias que é possível alguém que vem de uma família má não ser mau, não seguindo uma facilidade de uma oração poderosa, mas seguindo uma vida reta com Deus. Porque quando você lê isso daqui, você pensa que isso aconteceu da noite para o dia. E é importante você notar para os pormenores do texto, porque isso aqui não aconteceu da noite para o dia, não foi uma oração poderosa que trouxe uma mudança na vida de Josias. O que trouxe na vida de Josias foi um andar contínuo com Deus, que começou lá na infância e levou nada mais, nada menos do que 18 anos para começar a aflorar.
Existe um tempo de trabalho na vida de Deus, na vida de Josias, de Deus na vida de Josias. Assim como tem havido um tempo de trabalho na minha e na tua vida da parte de Deus. A carreira cristã não é da noite para o dia que você adquire, é um exercício diário e contínuo, onde você vai aprendendo o caminho da piedade, o caminho da santidade, o caminho de andar com Deus. Segundo ponto, o texto me informa que quando ele começou a reinar, ele tinha 8 anos de idade. Pare aí no seu lugar, aonde você está sentado, e pense junto comigo. O que uma pessoa sabe fazer com 8 anos de idade, a não ser brincar? Se for mulher, brinca com coisa de mulher. Se for menina, se for menino, brinca com coisas de menino. Ou na sociedade atual aí, os camaradas estão ensinando qualquer coisa aí, menos ser homem ou ser mulher. Mas o negócio, vamos acreditar que não estava tão ruim assim naquela época. Mas um menino, o que entende um menino de estar governando uma nação? Parou para pensar nisso? O que ele entende de governo? O que ele sabe de governo? De administração pública? O que ele sabe da vida religiosa? O que ele entende, o que ele compreende? E aí você vai dizer assim, olha, ele precisa de tutores, ele precisa de conselheiros, ele precisa de pessoas ao redor dele que o oriente e o encaminhe. Dentro de um contexto que está todo mundo desviado. E você é obrigado a pensar e chegar numa conclusão que Deus opera milagres no meio de uma situação onde tudo concorre para a desgraça, para o mau ensinamento. Aí vem aquele camarada e diz, olha, aquele coitadinho ali, ele é vítima da sociedade. Vítima da sociedade, coisa nenhuma. Desde criança, Deus orienta a pessoa pelo caminho certo, pelo caminho correto. Deus toma a direção da tua vida desde a infância. Deus tem tomado conta de você. Sabe o que esse texto aqui me ensina? Me ensina para algo que os pentecostais, nós pentecostais gostamos muito. Gostamos muito de assuntos que envolvem espiritualismo, são dons espirituais. E eu vou para a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios, e vejo aquela igreja lá, aquela jovem igreja, envolvida em vários assuntos que se diz espirituais, sobre dons espirituais. E os camaradas buscavam, e os camaradas tinham vontade, e os camaradas queriam. A igreja dos Coríntios queria dons espirituais, mais dons espirituais. Falar língua estranha então nem se fala, era o que chovia, era uma bagunça no culto. E Paulo vai doutrinar a igreja e ensinar a igreja, dizendo assim, começando assim no capítulo 14, olha, do capítulo 12 ao capítulo 14. Ele começa o ensinamento para eles, dizendo assim, olha irmãos, acerca dos dons espirituais, eu quero que vós saibais que vocês eram gentios, levados a ídolos mudos, totalmente ignorantes acerca dos dons espirituais. Aí eu faço uma correlação com essa palavra aqui, 8 anos de idade. O que entende uma criança com 8 anos de idade acerca de todos os assuntos da vida? E aí nós precisamos nos voltar para um caminho de humildade e chegar à conclusão, mesmo eu tendo 40 anos na igreja, eu não compreendo e não entendo todas as coisas espirituais. Quando se trata de coisas espirituais, eu sempre tenho que tomar o lugar de menino, o lugar de dependência. Eu dependo totalmente de Deus para me ensinar acerca das coisas espirituais. Por isso Paulo diz, olha, aquele que sabe, ainda não sabe como convém saber. Nós não podemos nos achar autossuficientes.
eu tenho que me colocar como Cristo falou: olha, se você quer entrar no reino de Deus, se faça como um menino. Se você não se fizer como um menino, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. Porque quando eu olho para essa palavra, ele tinha 8 anos de idade, eu olho para uma criança, e você deve olhar para uma criança e ver nela uma dependência 100%, primeiro do pai e da mãe, depois de todos os que estão ao redor dela. Ele é dependente 100%. É isso que ensina o texto para nós. É isso que o texto me ensina, é isso que Cristo ensina lá no livro, no Evangelho de João: sem mim vocês não podem fazer nada. Exatamente nada. Sem a minha presença, sem a minha ordem, sem a minha ajuda, vocês não são nada. Vocês precisam aprender a depender de mim. Não é o ramo que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o ramo. Jesus Cristo é a oliveira verdadeira, nós somos o ramo, Ele é a raiz e o tronco, é Ele que nos sustenta na vida espiritual. E aí Josias então vai andando e crescendo. Você encontra sobre Cristo, que Cristo crescia em estatura e em graça. Você encontra sobre João Batista. João Batista crescia em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Existe um crescimento espiritual e nós não atingiremos ele 100% nesta vida, mas nós estamos procurando, estamos caminhando, estamos andando rumo ao céu, sabendo que aqui nesta terra nós ainda não atingimos o 100%, mas nós prosseguimos para o alvo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E estamos caminhando, estamos andando, e Josias estava caminhando e andando. E dentro daquilo que nós já comentamos, Josias tinha tudo para ser um mau rei, mas ele foi um bom rei. Josias, filho de Davi. E aí, fazendo mais um pouco de aplicação sobre isso, a minha esposa Marluce estava conversando com alguém há algum tempo atrás, recente, e esse alguém anda na vida larga, anda na prostituição. E a pessoa usou o seguinte argumento: olha, eu faço isso mesmo porque quem deveria dar o exemplo não deu. Então, se esse alguém não deu o exemplo, então eu estou liberado para fazer o que eu estou fazendo. Ou seja, está justificando o seu erro com o erro do outro. Note que aqui o autor, ele procura deixar de lado os maus exemplos e apresentar o bom. Por que as pessoas sempre olham para o mau exemplo e não olham para o bom exemplo? Será que existe somente mau exemplo dentro da igreja? Será que existe somente mau exemplo dentro do povo de Israel, dentro desse contexto que eu li aqui? O autor cita os maus exemplos, mas ele cita também o bom exemplo. Ele cita Davi, que andou dentro da medida, teve os seus erros e os seus deslizes, mas se arrependeu e voltou para o caminho de Deus. O escritor aos Hebreus, olhando para os bons exemplos, ele faz uma lista, que nós chamamos da lista dos heróis da fé. Ele começa no capítulo 11 e começa a fazer uma lista de homens e mulheres que andaram pela fé e obtiveram um bom testemunho pela fé, e são bons exemplos que deixaram pela fé. E ele conclui o capítulo 11, quando ele entra no capítulo 12, ele usa o seguinte argumento: nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Então, existe uma nuvem de bons testemunhos para nós nos espelharmos e não pegarmos o mau exemplo como desculpa para o nosso pecado, para o nosso erro, para a nossa falta de santidade na nossa vida religiosa. Vamos deixar, no caso, o pai de Josias e o avô de Josias, que o avô de Josias foi nada mais, nada menos que Manassés, que foi, dentro de uma história dos reis, o pior rei de Israel. Olha só, o avô de Josias, ele chegou ao cúmulo de oferecer o próprio filho em sacrifício para Baal, para os deuses pagãos. Sabe o que é pegar um príncipe, um herdeiro do trono, uma pessoa de sangue real e oferecer para os demônios? Ele chegou nesse ponto. Ele chegou ao ponto dele ser agoureiro e feiticeiro. Por que ele prevaleceu acima de todos os outros? Porque os outros antes dele que fizeram um erro, usavam outras pessoas, mas ele não. Ele mesmo se entregou à prática da feitiçaria. Ele nem usou outras pessoas, ele próprio se entregou a isso, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho em sacrifício. Olha a época que Josias viveu. Ele estava vivendo numa época que, quando criança, quando adolescente e quando jovem, era uma prática comum dentro do templo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, nos altos de Jerusalém, se oferecer sacrifício humano, sacrifício de crianças. Mas ele olha para o bom exemplo, ele olha para Davi. Tem bons exemplos, tem história, vai procurar a Bíblia, vai procurar a palavra. Também no nosso meio tem pessoas de caráter dentro da igreja. Tem pessoas de bom caráter. Eu não preciso usar os maus testemunhos para dar desculpa para o meu pecado. Eu posso pegar bons exemplos e falar: eu vou seguir por esse caminho, por esse bom exemplo. Então vamos andar na mensagem. Então tudo isso agora se começa no 18º ano do rei Josias. Aí, o que ele faz? Ele manda alguém subir à casa do Senhor. Mas levou 18 anos? Irmão e irmã, não é assim da noite para o dia não. Sabe, você vai andando com Deus, vai caminhando com Deus, mas você não muda as coisas da noite para o dia. Você não vai chegar com uma oração, ou você ora, mas olha, deve orar mesmo, deve buscar o caminho de santidade, mas não é da noite para o dia que se muda as coisas. Mas agora Josias é despertado para algo mais. Então a obra começa assim, começa primeiro com a pessoa. Se a pessoa, olha só, o que Cristo ensinou? Por que atenta tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Primeiro vai, cuida da tua vida, renova a tua vida, exercita a tua vida, purifica a tua vida, se renove você primeiro, depois você vai fazer o mesmo que já foi feito com você, com os outros. Sabe? Tem gente que quer fazer o contrário, ele não muda nada da vida dele, aí ele quer dar uma lição de moral nos outros. Olha, ser moralista é uma coisa terrível, viu? Moralista, ou praga que é moralista. O moralista é o paladino da moral. Logo no começo, quando você não conhece a vida dele, você até acredita nele, e você toma uma grande desilusão por acreditar nele, porque é o moralista. Porque ele, de moral, ele entende tudo, manda e não faz nada. Mas quando você vai conhecer a vida dele, misericórdia. Mas Josias não, Josias primeiro andou no caminho de Davi seu pai, depois ele foi levar esse caminho para o templo de Jerusalém. E você pensa que ele chegou lá e já fez uma reforma assim, puxa vida, que reforma? Não, de jeito nenhum. Sabe que reforma que ele começou? A reforma aparente. O que diz o texto aqui? Eles começaram a reformar as brechas,
aquilo que era aparente no templo, aquilo que mexia com a aparência. E assim, as coisas começam com pequenas coisas. A reforma espiritual começa com pequenas coisas. A renovação espiritual começa com pequenas coisas e com pessoas que você nem imagina. Bom, embora tenha o rei que é o rei, mas ele ainda não é aquele rei de fama. Ele ainda é um jovem. Ele tem mais ou menos 30 anos de idade. Não chega a 30 anos de idade. É um jovem ainda, não tem toda aquela estrutura. E quem que ele consegue arrebanhar à volta de si para fazer a reforma? Não é os sacerdotes a princípio, não é profetas a princípio, não é ninguém da sociedade, da alta sociedade, da elite a princípio. Ele começa com os pedreiros, ferreiros, trabalhadores braçais. É com essas pessoas comuns que ele começa a reforma. São as pessoas comuns que abraçam as coisas espirituais primeiro. O interessante é que você entra na igreja, você olha assim e fala assim: olha, nessa igreja tem mais mulheres do que homens. E é verdade. Eu, quando novo convertido jovem ainda, eu fui numa igreja na época que era costume os homens sentar de um lado e as mulheres do outro. E eu cheguei como visitante naquela igreja e fiquei como besta, assim, procurando o lugar dos homens. E olhei de um lado e olhei do outro. Aí veio um diácono e: pode sentar ali mesmo, no meio das mulheres, é no meio das mulheres. A igreja estava tomada dos dois lados por mulheres, não tinha praticamente homem na igreja. Você já notou que toda a igreja tem mais mulheres do que homens? Os homens são muito fortes, né? Bicho duro, né? Não chora, não se arrepende, eu sou homem, eu sou eu, não dá o braço a torcer, né? Não é assim? As mulheres são mais meigas, mais acessíveis ao evangelho, mas sempre foi assim. São as crianças, são os humildes, são os pobres de espírito que entram no reino de Deus. Agora tem uma coisa aqui de suma importância que o texto me informa e te informa: que existiam nesses homens fidelidade. Outro ponto do texto: fidelidade. Cada um era fiel naquilo que fazia. Não importa a tua posição na sociedade ou na igreja, o que importa é a tua fidelidade. Você é fiel no que você faz? Quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, Cristo diz assim: ninguém vai te confiar o muito. Se você não é fiel nas coisas humildes, as coisas grandes nunca será colocada na tua mão. Você tem que ser fiel naquilo que Deus colocou na tua mão. Olha que esses homens aqui eram pedreiros que dependia do trabalho do suor do rosto, que para trabalhar no templo tinha que receber da oferta para jantar de tarde. E no meio do pentecostal tem gente fiel que faz a obra e não recebe um centavo, mas continua sendo fiel, não se vende. Porque nós entramos na igreja e não nos vendemos por cargo nenhum. Ultimamente se compra pessoas com cargo, mas nós não nos vendemos por cargo nenhum. Nós temos um caráter, nós temos primeiro que obedecer a Deus e não negociar nada contra Deus. Eles eram fiéis e você é chamado para ser fiel. Paulo, escrevendo para Timóteo, Paulo diz assim: olha, Timóteo, eu sei que em ti habita uma fé que não é fingida. Está cheio de gente fingindo fé, mas lançar os outros, para os outros vir trazer tudo que ele precisa, isso não é a fé verdadeira, é viver da fé dos outros. Está cheio de gente vivendo da fé dos outros. Não viva da fé dos outros, viva da tua fé. Tenha uma fé, mesmo que seja pequena, mas que seja uma fé não fingida.
Ninguém é obrigado a ser aquilo que Deus não colocou para ser. Se é ferreiro, vai ser ferreiro. Se é pedreiro, vai ser pedreiro. Não é obrigado a ser sumo sacerdote e nem deve querer ser sumo sacerdote. Tiago, escrevendo a sua carta, diz assim: olha, irmãos, muitos de vós não quereis ser mestres em vós mesmos, porque nós, mestres, receberemos de Deus um mais rigoroso juízo da parte de Deus. Porque quem ensina, muitas das vezes tropeça no próprio ensino. Então a responsabilidade é grande. Então se acomode na sua humildade, dentro daquilo que Deus colocou para você fazer, mas seja fiel dentro daquilo que Deus colocou para você fazer. Não seja infiel. Haja com fidelidade. Aqui esses homens, ninguém precisou vir tomar conta deles em nada. Sabe aquele camarada que só trabalha sobre os olhos do chefe, do patrão? O patrão sai, ele se manda. Uma vez eu fui trabalhar de ajudante de serralheiro e o camarada deixava a gente lá na obra. Enquanto ele estava lá, estava todo mundo trabalhando. Quando ele saía para resolver alguma coisa, eu olhava assim, os caras falavam assim: olha, vamos ali no bar, tomar um lanche, tomar um café. E ficava no bar 1 hora, 2 horas tomando café. Tem gente que só trabalha nos olhos do chefe. Aqui esses homens aqui eram fiéis, não precisava de chefe em cima deles. Será que precisa de um pastor no seu pé para você obedecer a Deus? Você só obedece na vista do pastor, na vista do presbítero. Sabe aquela turma de antigamente que via o conselho e tremia do conselho? Sabe, dentro do povo de Israel, época do juiz Samuel, quando ele chegava na cidade, o povo tremia de medo, mas ele virava as costas e o povo estava aprontando. Não, isso daí não é obediência, isso aí não é fidelidade. Fazer as coisas para se aparecer só para o líder não é fidelidade. Fidelidade é ser fiel onde ninguém está te vendo. É você ser sincero aonde ninguém vai aplaudir você. É ser sincero aonde existe uma inversão de valores, aonde ser sincero muitas das vezes é vergonhoso, aonde ser honesto é retrógrado, é antiquado, é ser quadrado, é ser besta. Mas seja fiel, ande no caminho da fidelidade. Depois de andar no caminho da fidelidade, sabe o que ele fez? A reforma começou com pessoas comuns, mas tem que chegar nos príncipes também, lógico. Os príncipes não vão ficar fora da reforma. Pelo menos o convite tem que chegar lá. Ninguém está instruído do evangelho. O convite do evangelho chega para o pobre e chega para o rico, chega para o servo e chega para o rei também. O convite vai para todos. E agora ele mandou uma comitiva de pessoas importantes e até o sacerdote. Vai lá no sacerdote, vai até o sacerdote. E o que eles encontraram lá no sacerdócio? Lá no templo? A Bíblia. Aonde que a Bíblia estava perdida? Pensou, o cara sobe no púlpito todo dia, mas a Bíblia está perdida no púlpito. Afinal de contas, o templo de Jerusalém não parou de funcionar, estava funcionando, tudo contrário à Bíblia. Ao invés de um sacrifício de um cordeiro, sacrificava-se criança. Ao invés de um sacrifício de um cordeiro, ou de um bezerro, ou de um boi, ou de qualquer outro animal dentro da lei, para Deus, era sacrificado para Baal e outros deuses. A Bíblia estava dentro do templo, porém perdida. Será que nós temos uma igreja hoje que a Bíblia se perdeu? Aonde se tem conversa e mais conversa, se tem doutrinas de homem, se tem autoajuda no lugar das escrituras, uma palavra de incentivo, mas vinda da autoajuda, vindo de outras fontes que não é a Bíblia, que não é de Deus, que não é o Espírito Santo. Muita festa, festa não falta, não faltava festa dentro do templo de Jerusalém, mas faltava a Bíblia, porque muitos anos ela estava perdida. Haviam perdido a Bíblia.
O rolo da lei estava esquecido, estava num lugar, estava empoeirado. Já ouviu aquela história lá do pastor que foi visitar a ovelha dele? E chegou lá na casa lá, a pessoa visitada pegou a Bíblia da estande e falou assim: ô pastor, graças a Deus que eu encontrei meu óculos, estava aqui dentro da Bíblia. Ela estava com o óculos perdido vários dias e não achava o óculos de jeito nenhum. Por quê? Porque estava perdido, quer dizer, a Bíblia que estava perdida, não era o óculos, era a Bíblia que estava perdida. Será que você perdeu a Bíblia? Dentro do templo, está na igreja todo dia, mas perdeu a Bíblia no teu coração? Precisamos encontrar a Bíblia, precisamos voltar à Bíblia. Não existe reforma espiritual, não existe renovação espiritual sem a Bíblia. O interessante é que até agora Josias tinha andado de acordo com o caminho de Deus, porém sem a Bíblia. E você pode achar essa experiência muito estrondosa. Você pode falar assim: nossa, mas que experiência, né? O camarada não tinha a Bíblia, com 8 anos de idade subiu no reino, não entendia nada de Bíblia, não conhecia nada de Bíblia, e fez tudo certinho, então nem precisa de Bíblia, não é isso? Você não pode pensar assim? Se você começar a ler a Bíblia, você vai ficar doido, vai fazer mal para você. Não tem essa conversa aí? Pegue um exemplo no Novo Testamento. Uns sábios do Oriente, que não era um judeu, que não entendia nada de Bíblia, que sabia alguma coisa de ouvir, que ouviu falar, mas que eram peritos na ciência lá deles, que era astronomia, que era olhar as estrelas, que era estudar os planetas. E Deus vai lá e fala com esses sábios dentro da ciência deles. Sabe por quê? Porque Deus vem até nós e nos fala dentro da nossa linguagem. João Calvino, o reformador, ele disse o seguinte, ele chamou isso de acomodação. O que é acomodação? É Deus descer até nós e falar dentro da nossa linguagem. Deus fala com o homem dentro da linguagem dele. Deus falou com Josias todo o tempo dentro da linguagem dele, usando a consciência. Teve muitas coisas do passado que você fez de maneira correta, sem conhecer lei nenhuma, porque você tem uma consciência, e Deus foi falando contigo dentro dessa consciência, Deus foi agindo dentro dessa consciência, Deus desceu até a sua linguagem e falou contigo dentro da sua linguagem, assim como falou com aqueles sábios. E eles se colocaram a caminho, e aquela estrela guiava eles pelo caminho. E você fala: mas que experiência, né? Nós gostamos de uma experiência mística dessa. Sabe aquele misticismo, aquela áurea de mistério? Deus deu uma visão, Deus mandou um anjo, ouviu um anjo. Tudo isso nos fascina, nos leva para uma áurea de mistério, e nós gostamos disso aí, ficamos encantados com essas coisas. Mas chegando em Jerusalém, o que aconteceu? A estrela sumiu. E o que aconteceu com eles? Eles tiveram que ir aonde? Até os sacerdotes, que não acreditavam em Deus, que tinham as escrituras de cor e salteada, que souberam responder de bate pronto, não precisaram nem pesquisar para responder a pergunta. E eles expuseram o problema: olha, nós vimos a estrela dele lá no Oriente, e viemos aqui, mas agora a estrela sumiu, nós estamos perdidos no caminho, nós precisamos de uma orientação. E vocês aí são versados nas escrituras, qual que é a orientação? Está escrito no profeta que o rei Messias vai nascer em Belém. Está vendo só? Você sabe o que isso ensina? Que aquela experiência mística precisa das escrituras. Se você tiver uma experiência mística sem escritura, você vai cair em outra coisa. Pode chamar demonismo, satanismo, fanatismo, tudo quanto é coisa, menos uma coisa aprovada pelas escrituras, porque Deus se acomoda à nossa linguagem para nos levar às escrituras. Chegou certo momento, a estrela sumiu, eles precisaram das escrituras.
Então tudo bem, você tem experiências de visão, de sonho, Deus fala com você, Deus mostra para você, Deus revela, tudo isso é linguagem do Espírito Santo, não podemos negar, está nas Escrituras, mas tudo isso precisa da regulação das palavras de Deus. Porque o rei Josias está caminhando muito bem, mas ele ainda não chegou aonde deve chegar. Ele precisa encontrar as Escrituras. A reforma ainda não está completa. Você precisa de entrar nas Escrituras. E ele vai então, e agora encontra as Escrituras. E encontrando as Escrituras, agora vem um outro ponto que nos ensina, que nos mostra o que deve acontecer para haver uma verdadeira reforma, renovação espiritual na nossa vida. Ouvir a palavra e se humilhar diante da palavra. Quando ele ouviu a leitura da palavra, ele rasgou as suas vestes. Até então ele era uma pessoa íntegra, dentro daquilo do seu conhecimento, dentro da sua experiência, mas até então ele ainda não havia tomado uma atitude de humilhação, mas ao ouvir as Escrituras, ele toma uma atitude de humilhação. Humilhação porque ele é transgressor ao ponto de ser como o avô e o pai dele, e os antecessores dele, ou mesmo a sociedade que ele vivia da época? Não. Mas quando nós nos colocamos como sacerdote de Deus, nós temos que pegar o pecado da sociedade como se fosse nosso. O pecado de um membro da igreja não atinge somente esse membro, porque nós sendo um corpo, todo o corpo é afetado com aquele pecado. Volte para as Escrituras e veja o pecado de Acã. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo perdeu a batalha. Enquanto não foi descoberto, enquanto não foi resolvido o problema do pecado de Acã, Deus não se manifestou no meio do povo. E aí Josias ouve aquilo e fala: olha, não é porque eu estou fazendo tudo isso aqui que eu estou livre não, viu? Isso não paga mais nada do nosso erro. Somente uma humilhação. Eu preciso me humilhar na presença de Deus. Quanto mais santo você ser, mais necessidade de um Salvador você vai sentir. Você pode pegar os grandes santos do passado das Escrituras, quanto mais perto da luz eles chegavam, mais miserável eles se achavam. Por quê? Porque a luz revela quão falho eu sou. O meu Deus é grande, o meu Deus é tremendo, e eu sou falho, sou pequeno, sou pecador. A única coisa que eu mereço diante dele é ser fulminado. Eu serei fulminado por Deus. Eu preciso me humilhar na presença de Deus. Olha, o meu povo anda errado, a minha igreja anda errada, a minha sociedade, o meu país, a minha nação tem um grande pecado contra Deus. Eu preciso me humilhar na presença de Deus. Só fidelidade não basta, tem que ser fiel e chegar ao ponto de reconhecer que a única coisa que nós merecemos é a condenação. A única coisa que nós realmente merecemos, que nós temos direito, é ser condenado. Sabe aquele negócio de falar, de cantar assim: olha, eu vou exigir de Deus o que eu mereço, sabe? Aquele ensinamento, eu vou exigir, ó, eu não aceito isso, ó, eu vou determinar, vou exigir. Sabe, a única coisa que você merece é condenação. Vai deixar de exigir qualquer coisa e vai rasgar suas vestes, vai se humilhar na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus, seja humilde na presença de Deus. Você precisa da graça e da misericórdia de Deus. E ele então se humilha. Depois de se humilhar, sabe o que ele faz? Ele manda buscar ao Senhor. Agora ele tem a palavra na mão. Agora ele tem a Bíblia, agora ele ouviu, agora ele pode ler, agora ele começa a tomar uma atitude. Qual que é a atitude que ele toma? Qual que é o próximo passo? Buscar a Deus. Ele foi até o sacerdote, agora ele vai até a profetisa. O interessante, hein? Que
A sociedade estava toda errada, Israel estava todo errado, mas ainda existia gente de verdade dentro de Israel. Por mais ruim que esteja, Deus não se deixa a si mesmo sem testemunho, falou o apóstolo Paulo. Deus nunca deixou a si mesmo sem testemunho. Tem gente de bem dentro da igreja, tinha gente de bem no meio de Jerusalém, tinha a profetisa Ulda, uma mulher, está vendo? O negócio começa com o ferreiro, pedreiro, e agora em vez de ir para... Bom, o homem já tem o Josias, mas aonde que aparece? No meio de uma sociedade machista, aparece a figura de uma mulher. É isso. É isso mesmo, Deus conta, Deus chama e Deus recebe os humildes desse mundo, as pessoas humildes. O rei se humilha e vai lá buscar resposta de Deus. Nós precisamos nos humilhar e buscar a resposta de Deus. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de conhecer a Deus. O ponto que eu cheguei ainda não está bom. Onde eu cheguei é um patamar, eu subi a escada, mas eu tenho que subir mais um pouco. A santificação não é completa nessa vida, eu preciso continuar a caminhada de santificação. E ele busca a profetisa Ulda, ele busca o Senhor através da profetisa Ulda, e recebe uma resposta não muito encorajadora. Não é que encoraja muita pessoa. Sabe o que ele ouve? Ele ouve uma verdade. Olha, Deus está irado. Deus está irado e Deus já determinou. A profetisa da Ulda diz assim: olha, Deus já determinou um castigo sobre o povo de Israel. O povo de Israel vai ser removido, assim como foi removido, o povo de Judá vai ser removido como foi o povo de Israel. O reino do sul vai ser removido como foi o reino do norte. Existe um juízo decretado e nada que você faça vai anular isso. Mas então a minha humilhação é inútil, o meu trabalho é inútil, o teu trabalho é inútil, a tua busca é inútil. Não é inútil. Embora exista um juízo sobre esse mundo determinado por Deus, quando você lê Apocalipse, Apocalipse ensina, Apocalipse é um livro de juízo e diz que o juízo está determinado sobre o mundo. E isso nem eu e nem você vai cancelar ou vai anular. A igreja não vai anular o juízo de Deus. Mas aqui dentro desse texto aqui, me ensina e ensinou Josias que o juízo não ia ser anulado, porém iria ser prorrogado. O que Deus vai fazer? Olha, não vou executar isso nos teus dias, eu vou executar nos outros dias, eu vou te recolher em paz. Nos teus dias eu vou fazer uma renovação espiritual. Aí entra a mensagem da manhã na Santa Ceia: o meu povo vai continuar sendo sal, o meu povo vai continuar sendo luz. Enquanto ele for sal e luz, eu não vou destruir esse mundo, eu só vou destruir esse mundo depois que eu fazer a obra de renovação espiritual no meu povo. Aí eu vou trazer o juízo. No seu livro Tempestade à Vista, de Billy Graham, ele defende uma tese lá. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, dentro da tese dele, já está solto no mundo, dentro da tese dele. E ele desenvolve a tese dizendo: esses 4 cavaleiros são juízos de Deus, e são mesmo, são juízos de Deus, e eles já estão soltos no mundo, e nós podemos ouvir o seu tropel, podemos ouvir o seu galopar. Estamos ouvindo o barulho dele. Guerra todo dia, peste todo dia tem aí coisas dos cavaleiros do Apocalipse dentro da tese dele. Aí ele diz assim: olha, esse é um juízo que está determinado por Deus sobre o mundo, e nós não poderemos anular, porque a gente não pode impedir dos 4 cavaleiros, dos 4 cavalos cavalgar sobre a terra, mas nós podemos prorrogar o juízo deles. E é isso que o texto aqui nos ensina.
Josias, pode ficar tranquilo, você se humilhou na minha presença, a sua humilhação não anula o meu juízo, mas prorroga o meu juízo. Eu vou fazer isso em um dia de outro rei no teu lugar, mas não agora contigo. O interessante é que quando os anjos foram mandados a Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra, eles pegaram a mão de Ló, pegaram Ló pela mão, ele saiu de Sodoma e Gomorra arrastado, porque ele estava se demorando, e o texto está escrito assim: sendo-lhe o Senhor misericordioso, os anjos apressaram com ele, apertaram com ele, e falaram para ele: sai depressa daqui, porque enquanto você não sair daqui, nós não poderemos fazer nada contra essa cidade, e escapa pela tua vida. Sabe? Então a nossa humilhação traz um prolongamento, uma prorrogação. Deus prorroga o seu juízo sobre a terra e deixa para outro dia por causa da minha e da tua humilhação. Você é sal e luz da terra. Você é intercessor desse mundo. As pessoas não te dão nada, mas esse mundo só está ainda do jeito que dá. A graça de Deus só está sobre esse mundo porque existe a igreja de Deus aqui na terra. A igreja de Deus está aqui na terra. Enquanto a igreja de Deus estiver aqui na terra, a graça de Deus estará aqui na terra, porque Deus segura o seu juízo por causa da igreja. Aí você vai para Jeremias. Jeremias diz assim: olha, bom é ter esperança, bom é sentar quieto, calado diante de Deus e ter esperança, porque quem sabe Ele vai ter misericórdia, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí depois dessa experiência, a mensagem continua. Ele então busca ao Senhor, e ao buscar ao Senhor e a palavra dele, agora ele começa a outra parte da renovação espiritual, que seria tema para uma segunda mensagem, que é a renovação dentro já junto com os sacerdotes. Olha, agora ele reúne toda a nata da elite sacerdotal, todos os sacerdotes, todos os homens, e chega a toda a sociedade de Jerusalém, e não somente Jerusalém, mas ele vai para o Reino do Norte e faz a obra de renovação no Reino do Norte, e essa obra agora é uma obra de santificação. Sabe? Agora ele coloca a mão na massa e começa uma obra de purificação. Ele começa a purificar o templo, ele começa a purificar os lugares, as cidades, os montes, o Reino do Norte também. Ele vai levando um vento de renovação espiritual, e com esse vento de renovação espiritual vai indo a santificação. Ele vai levando purificação, e dentro dessa purificação implicava em depor pessoas, implicava em aplicar a lei de Moisés. A lei de Moisés agora começou a ser aplicada, e começou a ser aplicada em pessoas importantes dentro do templo. Começou a se destruir pessoas que não tinha nada a ver com o templo, que não tinha nada a ver com o sacerdócio, que não era sacerdote de verdade, que não era sacerdote compromissado com a palavra, que estavam lá, que eram impostores do evangelho, impostores da palavra. Olha, a igreja hoje está cheia de impostores, pessoas que não têm nada a ver, mas quando vira a renovação espiritual, a renovação arranca essas pessoas de cima do púlpito. Pessoas que usam o púlpito para benefício próprio, que usam a religião para se enriquecer, para se tornar ricos, pessoas arrogantes diante do povo de Deus. Mas a renovação espiritual chegou lá e foi tirando tudo. E o interessante é que tudo isso já estava predito lá. E por fim de tudo, ele agora volta para Jerusalém e promove uma grande Páscoa. Sabe o que é a renovação espiritual? Voltar ao passado dentro das Escrituras.
Interessante que o texto vai terminar no capítulo 23, a história vai terminar no capítulo 23, dizendo que Josias agora então ordenou a celebração de uma Páscoa atual, que antes dele não havia sido feito e nem depois dele havia sido feito, uma Páscoa atual. E o que é Páscoa? É voltar lá para a lei de Moisés, para Êxodo, uma festa que foi determinada por Deus lá, quando eles saíram do Egito. O que é a maior festa da igreja? É a Santa Ceia, de acordo com a palavra. É coisa simples, é voltar para a simplicidade da palavra. Não tem invenção na palavra, não tem aviãozinho na palavra. Na palavra tem o obedecer ela de acordo com o que ela é. Simplesmente isso, nua e crua, de acordo com o que está escrito na lei de Moisés, de acordo com o evangelho, de acordo com o que os apóstolos ensinaram. Sim, pegando a lei de Moisés e aplicando nos nossos dias. Tem coisa lá que eu não preciso ensinar, tem coisa lá que se cumpriu em Cristo, eu não preciso repetir. São as leis rituais, os rituais do Novo Testamento. É até proibido no Novo Testamento de se fazer, porque se cumpriu em Cristo. E acontece que está cheio de gente trazendo o ritual do Velho Testamento, judaizando a igreja de Deus, coisa que não é para os nossos dias. Vamos fazer de acordo com a palavra, renovação espiritual de acordo com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, amém?